pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Santoro, sejam bem-vindos ao Cinema Veste. No programa de hoje vamos nos aprofundar no figurino do filme Hugo, que aqui no Brasil foi divulgado como A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese. Então, vem conferir! Bom, o filme A Invenção de Hugo Cabret é inspirado no livro de mesmo nome do autor e ilustrador Brian Selznick, que foi publicado em 2007. A figurinista é a Sandy Powell, que ganhou o Oscar de melhor figurino em 2012. O filme se passa em Paris na década de 1930 e conta sobre Hugo, filho de um relojoeiro apaixonado por máquinas. O pai de Hugo acaba falecendo num incêndio e o órfão passa a viver com o tio numa estação de trem cuidando dos relógios. O filme é uma homenagem à história do cinema. Para compreendermos um pouco mais sobre os figurinos desta obra, confira a entrevista com o diretor de artes Guilherme Almeida e a figurinista Joana Imparato. Seja bem-vindo, Guilherme, de novo no nosso programa, segundo programa. Prazer estar aqui, Bruno. Obrigado pelo convite novamente. Joana, seja bem-vinda de volta ao nosso programa. Muito obrigada por vir. Oi, Bruna. Obrigada pelo convite. A gente repara que o guarda ele usa uma luva, apenas uma luva em uma das mãos. E provavelmente, acho que, se eu não me engano, é a mesma que ele tem o problema na perna, né? E eu queria... Só que luva, em tempos mais antigos, era um acessório mais feminino. Assim, você não vê outros homens usando luva nesse filme, apenas ele. Teria algum motivo, assim, específico que você acha que teria sido essa escolha de colocar apenas uma luva nela e tudo mais? Então, vale lembrar que esse filme do Scorsese, ele é um filme que ele bebe de um universo fantástico, né? Então, cabe também a liberdade poética da figurinista de poder migrar por esses movimentos e trazer um figurino que não esteja realmente obedecendo a essa estética, né, e essa cronologia da moda e os costumes da época. Mas também uma coisa muito curiosa da gente perceber é que o guarda, ele é um funcionário. E na época em que o Hugo Cabret se passa, os homens, principalmente, por exemplo, lanterninhas de cinema, eles utilizavam luva. Eles usavam luva para poder pegar os lixos dos cinemas e muitos usavam numa mão só. Então, pode ser também uma alusão a esses lanterninhas de cinema. Eu acho o figurino dele muito parecido com o figurino de lanterninhas de cinema. Eu acho que existe aí, sim, uma inspiração e uma homenagem aos lanterninhas de cinema. Eu acho que o figurino ele vem dessa roupagem, porque o filme ele faz uma homenagem ao cinema, à história do cinema, né? E vale lembrar também que em contexto histórico de indumentária, a gente precisa notar que as roupas utilizadas para trabalhos, né, o que a gente chama de uniforme, né, elas são roupas que precisavam de alguns adereços, alguns utensílios para que possa ser feito aquele serviço. Então, sim, a gente poderia ter guardas no inverno utilizando luvas. Inclusive, porque se você for pensar nos trens, esses guardas segurando naqueles mastros dos trens, que são gelados, imagine nessa temperatura, então talvez ele tivesse uma luva numa mão. Então, existem várias indicações, mas tudo especulações, para a gente trazer o porquê que ele usa uma luva só numa mão. Mas o que a gente pode dizer de certeza, ela faz parte do uniforme dele, então essa luva ela está ali para cumprir uma função de uniforme, de auxiliar ele no trabalho dele. E aí uma outra coisa nós temos uma inspiração muito clara na indumentária dele, inspirada nos lanterninhas de cinema, e nessa roupagem um pouco mais elegante e de quem cuidava do cinema. E daí, se a gente for pegar a narrativa do filme, que se passa em uma estação de trem, fazendo homenagem ao primeiro filme dos irmãos Lumière, a gente percebe que quem cuida dessa estação de trem é um guarda. Quem cuida do cinema onde foi feita a primeira exibição é um lanterninha. Então, a gente tem a mesma função em lugares diferentes. Então, sim, pode ter sido uma homenagem. E aí agora, para fazer uma homenagem, olha só, eu trouxe
O meu chapéu de lanterninha. E tem as ilustrações. No livro, as ilustrações do protagonista, ele tá usando calça, tá usando um casaco, porque o filme se passa no inverno, né? O filme, a gente percebe isso com algumas cenas em que ele sai da estação de trem e está nevando, então está muito frio, está no inverno. Mas no filme ele está usando uma bermuda e meias 3/4, diferente do livro, né? Mas a figurinista, sabendo que ia estar nevando, ela fez a escolha de colocar um short nele. Qual teria sido o motivo dessa escolha? Então, é importante a gente pensar que no livro, por mais que tenham as ilustrações, o impacto visual do personagem ele é muito menor, porque o impacto de como vai ser descrito aquele personagem fica muito mais pelas palavras. E o livro consegue dar essa densidade para o personagem de uma forma muito mais clara, que no filme você tem pouco tempo para mostrar. Então eles teriam pouco tempo para mostrar um personagem filho de um relojoeiro, um personagem que vivia com seu pai, que era bem alinhado e que a partir da morte do seu pai, agora que ele é criado por um tio bêbado e tem que viver quase como um indigente, a gente precisa mostrar essa ruptura muito rápida para o público, de que agora ele é um menino pobre. E aí eu acho que o figurino, assim, acerta, a Sandy, ela acerta em cheio nisso, porque ela já de cara coloca o Hugo Cabret vestindo bermudas em um clima invernal. Já mostrando também que esse menino não tinha dinheiro para usar calças, que talvez as calças que ele tinha já não serviam mais nele. Então você causa uma ruptura onde você vê personagens extremamente bem trajados para o clima e para a temperatura que está ali, e um menino frágil. Então trazer também essa fragilidade para o personagem dentro da indumentária. Eu acho que isso fica bem claro. A roupa, muitas vezes no cinema, pelo menos, a gente consegue ver bastante essa distinção de classes sociais. Por exemplo, no filme Jogos Vorazes, a gente consegue ver muito a diferença da roupa, né, nessa questão. Eu queria saber se na sociedade em geral mesmo, na questão da moda, é possível também, ainda acontece essa distinção de classe social através da roupa? Então, a classe social, ela é visível na qualidade do vestuário, mas ela é mais visível no modo das pessoas se comportarem. Uhum. Porque isso é um marcador social. Inclusive, isso foi usado muitos séculos para separar as pessoas. Quem se comporta assim, entra. Quem não se comporta assim, não entra. Né? O que tem nas lojas granfinas, tem nas lojas populares. O que muda? Modelagem, qualidade de tecido, qualidade de acabamento, desenho, uma diferença no desenho. Mas se você for ver, a moda daquela estação é a moda daquela estação. Para rico, para pobre, para médio. Filme, nos anos 30, tinha acabado de passar a crise econômica de 1929, mas muitos sites afirmam que nos anos 30 a moda era considerada sendo sofisticada e elegante. Na sua opinião, você não acha que é muita contraposição eles terem acabado de passar por uma crise econômica e a moda valorizar a elegância? A nossa sociedade, ela sempre tenta esconder as coisas, né? Então, são nos momentos de crise que a gente vê, por exemplo, hoje, se a gente for pegar o momento atual hoje, nós estamos vivendo em uma época pandêmica. E se você for na rua, você vai ver algumas pessoas, não muitas, mas existem pessoas com máscaras de paetê, existem pessoas com máscaras super coloridas, existem pessoas combinando máscara com roupas, inclusive estão fazendo isso. Então, sempre existe nesses momentos de crise também um momento eu não sei se não é uma não aceitação do momento caótico de crise, ou se é uma válvula de escape. Quando você faz uma crise, você vende todas as suas roupas, ou sua casa pega fogo, ou você joga tudo fora? Não, né?
Você faz exatamente ao contrário. Você não quer que pegue fogo, não quer doar, não quer porque é a única coisa que você tem, porque o dinheiro tá curto. Então, você vai usar suas roupas. E se você quer elegância, você vai usar suas roupas elegantes. Nada mais justo de que você tá na lama, deprimido, sem dinheiro, não tem o que comer, mas tem uma bela de uma roupa no armário, você não vai usar? Não sei se faz sentido, só porque tá em crise, então agora eu vou sair que nem parecendo que eu não tenho que comer, eu não tenho mesmo, não vou parecer que eu não tenho que comer, eu vou sair bem, porque em algum momento na vida eu vou ter uma alegria. Agora, isso pensando em uma realidade X. Teve crise, mas teve gente que continuou bem de vida. Não foi todo mundo que ficou em crise. Hoje a gente está numa crise no Brasil sem precedentes e os ricos estão mais ricos do que antes. Os meus conhecidos de, sei lá, colégio, faculdade, não tem ninguém desempregado que nem eu. Tá todo mundo trabalhando nos seus bancos, nos seus advogados e tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo saindo para comer em restaurante caro. Só eu tô comendo arroz, feijão e frango, gente. Os artistas se ferraram, mas trabalhador, seja ele de qual classe social for, o trabalhador que não foi demitido tem o mesmo salário que tinha antes, então consegue manter. Quem tá mal? Quem foi demitido, quem perdeu o emprego e quem não tem trabalho. Não é todo mundo. No programa de hoje, aprendemos como o figurino pode contar a história dos contextos sociais de uma época. No próximo programa, você vai conferir mais um figurino que venceu o Oscar em 2013. Qual será o filme? Deixe sua opinião nos comentários e até mais!